Com o veto do presidente, parlamentares de oposição reagiram à decisão de Lula. André Anelli chegando no nosso 3 em 1 e vai nos dizer, de acordo com a oposição, o presidente desconsiderou todo o trabalho do Congresso, Anelli. Eles estão entendendo isso como um desrespeito ao parlamento? É isso? Bem-vindo. Boa tarde. É isso mesmo, Kobayashi, muito obrigado, boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O líder da oposição, do PL, melhor dizendo, na Câmara dos Deputados, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo duras críticas ao governo do presidente Lula, especificamente ao presidente da República, por conta de ter usado a cerimônia relativa aos 3 anos dos atos do dia 8 de janeiro, no dia de hoje, aqui no Palácio do Planalto, para vetar, conforme já era previsto também, o projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado em dezembro no Congresso Nacional, no último dia 10, pela Câmara dos Deputados, e no último dia 17 pelo Senado, com ampla maioria. Inclusive, mesmo assim, o presidente Lula acabou assinando o veto antes mesmo do término do prazo, que era o dia 11 de janeiro, uma vez que esse prazo levava em consideração justamente então a aprovação na última casa no Senado. Sóstenes Cavalcante afirmou que o presidente Lula acabou agindo com ódio diante daquilo que ele considera, Sóstenes Cavalcante, como injustiças que foram praticadas contra os participantes dos atos de vandalismo, que tiveram penas desproporcionais. O veto escancara o ódio que a esquerda tem dos patriotas, de quem é de direita e dos conservadores. Já era previsto esse veto. É mais do mesmo, não há o que se esperar de um governo com tanto ódio. Mas eu tenho convicção que, pelo acordo de líderes da casa, nós vamos derrubar este veto na primeira sessão do Congresso Nacional. E por falar em derrubada do veto, agora há pouco uma manifestação do líder da oposição na Câmara, o deputado federal Cabo Gilberto, convoca os parlamentares para que na primeira sessão conjunta do ano façam então a análise desse veto para que possam fazer a derrubada. A gente destaca que são necessários 257 votos na Câmara dos Deputados, a maioria mais um do total de 513 parlamentares, e 41 votos no Senado, a maioria mais um então do total de 81 senadores. Relembrando que justamente então esses números foram facilmente superados nas duas casas. Na Câmara dos Deputados o projeto de lei foi aprovado com mais de 300 votos e no Senado foram 48 votos, portanto então a oposição deve ter facilidade na derrubada desse veto presidencial. Kobayashi. Muito bem, Anelli. Um outro que se manifestou aí foi o relator na Câmara dos Deputados, o deputado Paulinho da Força, inclusive um dos autores dessa mudança de rumo do PL, né? Que era de anistia, passou a ser de dosimetria. O que ele falou, hein? Isso mesmo, Kobayashi. O relator do projeto na Câmara, Paulinho da Força, disse que o governo federal desconsiderou qualquer tipo de articulação que envolveu, então, a construção do parecer, justamente, então, desse projeto de lei da dosimetria, que, como você disse, antes era, assim, de uma anistia ampla, geral e restrita, como queria a oposição ao governo federal. Conversando então com alguns membros do centro político, o relator passou para um projeto de lei da dosimetria, apenas reduzindo as penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, podendo beneficiar inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e o núcleo em torno dele. Então, Paulinho da Força afirmou que o governo Lula, diante do veto integral do texto, como aconteceu na manhã de hoje, colocou fogo numa bandeira de paz que, segundo ele, havia sido formulada, erguida pelo Congresso Nacional. O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela. O projeto da dosimetria, que eu tive a responsabilidade de relatar, foi construído com diálogo, com responsabilidade, com todos os partidos, lideranças e personalidades do Brasil.
aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, reconhecido até pelos Estados Unidos, que elogiaram publicamente o projeto e logo depois suspenderam sanções contra o Brasil. Foi um recado para o mundo. O Brasil buscava estabilidade, pacificação e maturidade institucional. Mas o Lula decidiu fazer o contrário. Foi ao terreno já pacificado e jogou gasolina. Preferiu o confronto ao diálogo, preferiu a tensão ao entendimento, ignorou o Congresso, desrespeitou a construção coletiva e vetou o projeto. O governo federal promete uma mobilização para manter esse veto do presidente Lula de pé, e isso a gente traz daqui a pouco aqui em uma nova participação no 3 em 1, Kobayashi. Combinado, você volta então, André Anelli, nesta edição ainda. Por aqui, vamos lá, Fábio Piperno. Frase forte ali do Paulinho da Força, hein? Presidente Lula rasgou a bandeira da paz. Está resolvendo a crise com gasolina. E aí? Esse projeto voltou a dar a ele uns 15 minutos de fama que ele havia perdido nos últimos anos da sua carreira política, né? Ele andou entrando aí em rebarba de votos, ele era um parlamentar que no passado tinha eleições tranquilas, nos últimos anos não, ele chegou a perder a eleição, né? Entrar como suplente e tal, mas agora é possível que ele tenha de novo alguma projeção. Ele faz algumas relações aí que são para lá de discutíveis, mas também normais. Ele era o pai da criança aí, então é natural que ele defenda o projeto dele. Da mesma forma que ele diz que o presidente da República rasgou uma decisão do Congresso e ele tem todo o direito de ter esse tipo de avaliação. Amanhã depois alguém pode argumentar que o Congresso havia rasgado a decisão do STF. São interpretações e, repito, cada um tem o direito de tê-las, está tudo certo. Em relação aos Sócrates, o deputado Sócrates Cavalcante, que aliás não anda em grande fase, ele também o que se espera dele como líder do PL. Críticas ao governo. É absolutamente normal todo esse pronunciamento dele. Ô, Kriegner, você acha que essa manifestação da oposição, de que na primeira sessão já vai se derrubar o veto, é mais esperança ou é uma possibilidade de fato? Olha, eu acho que é mais esperança, viu, Koba? Porque no momento em que você teve a aprovação do PL da dosimetria, o contexto, o cenário era um. Hoje nós tivemos algumas mudanças, né? Inclusive o anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro, algumas outras mudanças que podem ter mexido em algumas configurações. E aí eu não estou nem falando da esquerda, porque a esquerda é contra e votou contra, ponto final. Agora eu estou falando do Centrão. Onde é que o Centrão está nessa? Porque alguns do Centrão que antes estavam num bloco mais coeso, agora estão dizendo que já vão lançar candidaturas próprias à presidência da República. Será que isso afeta no posicionamento da dosimetria ou não? Na população, eu não vejo uma mudança. Agora, lá dentro, aí sim. Essa é uma questão boa, Gani, porque aparentemente o que se falou por alguns analistas foi de que a dosimetria passou e avançou rapidamente, inclusive na Câmara e no Senado, porque isso fazia parte de um grande acordo para que os interesses do Centrão fossem atendidos no quê? Na escolha, na participação da construção do nome que disputaria as eleições. Aparentemente, o nome de Tarcísio era a grande aposta, né? E com o movimento do Jair Bolsonaro de ungir o próprio filho, você acha que isso mexe nessa configuração aí? Pode atrapalhar uma derrubada de veto? Em termos, pelo seguinte, também o fato de Jair Bolsonaro ter lançado o próprio filho significa que ele fez uma espécie de um seguro, para usar um termo aqui do mercado financeiro, um hedge. Ele elevou o preço da negociação. Falou, olha, ok, eu quero ter uma garantia formal de que o PL da dosimetria vai passar, o Congresso vai derrubar, o STF vai chancelar, porque provavelmente vai ser judicializado, e se este cenário se concretizar, a dosimetria para os envolvidos no dia 8 de janeiro e também para Jair Bolsonaro ter a sua pena drasticamente reduzida para praticamente 2, 3 anos, Koba, aí o Flávio Bolsonaro retira a sua candidatura e passa o bastão para Tarcísio de Freitas. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Interessante, seria uma troca de mão da nota promissória, vai para o outro lado. O outro lado é que fica com a dívida. E aí, ô Piperno, como é que você vê essa análise?
Eu acho que a análise que o Kriegner fez, ela é muito real. O cabo de guerra lá nos bastidores, ele é muito intenso. E vejam, há algumas mudanças, não só nessa configuração, mas também na correlação de forças. Quando surgiu a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, imaginava-se que ele estava lá só para negociar e naquele primeiro final de semana, ele falou mesmo em negociação. Só que foi um nome que acabou ganhando alguma atração. As pesquisas mostram isso. Mostram que, inclusive, em simulações em que ele aparece junto com o governador Tarcísio, ele surge à frente. Vejam, me parece que o capital político do sobrenome Bolsonaro não está mais à venda. Eu sempre faço o seguinte cálculo que eu já disse aqui. O presidente Lula, poucos dias depois da eleição desse ano, ele vai completar 81 anos. Daqui até os 81 anos, Flávio Bolsonaro poderá disputar 10 eleições. Veja, ele sendo candidato agora, mesmo que não vença, ele nacionaliza ainda mais o nome dele, né? Ele ganha musculatura e certamente seria um nome muito mais forte em 2030, quando o presidente Lula não vai mais poder ser candidato. E ao que parece, a esquerda não tem, né, ainda não fez um nome tão forte. Então eu acho que é uma aposta, sim, de médio prazo, e eu não creio que ele vá abrir mão da candidatura dele. Até porque, vamos imaginar o seguinte, o governador Tarcísio candidato agora e vença. Aí provavelmente vai ser candidato a reeleição. Em 8 anos, está dissipado o capital político do sobrenome Bolsonaro. Cria-se, né, um novo polo à direita. Então não interessa isso à família Bolsonaro. Kriegner, para fechar em um minuto, você acha que pode ter começado com essa estratégia aí do Gani de criar um seguro, uma espécie de amarra para que todo acordo seja de fato cumprido e no meio do caminho alguém pode ter olhado o número das pesquisas, a projeção, a ascensão de uma pesquisa para outra do nome do Flávio Bolsonaro e aí aquilo que era um seguro vira de fato uma aposta do Flávio Bolsonaro ser de fato o candidato? Com certeza. Eu acho que agora o Congresso está chegando mais, tomando corpo nessas diferentes movimentações, daqueles que vão abraçar e dizer, tá bom, vamos lá, vamos seguir, e aqueles que vão dizer, não, nós vamos construir um caminho próprio, ainda que não dê certo, mas nós vamos construir um caminho próprio. Eu acho que um exemplo disso é a União Brasil, que tinha feito aquela bravata contra o governo, dizendo, olha, nós não queremos ninguém mais no governo, tiraram o ministro, mas depois indicaram o substituto do próprio ministro que saiu, por punição, né? E que foi expulso por punição, por ter permanecido quando o partido disse para ir embora. Então, eu acho que isso é um exemplo também de como as peças estão se movimentando ainda dentro do Congresso para tomar esse corpo.